E aí, seu vagabundo? Você não posta mais vídeo, não? Acabou? Tá de férias? Não, eu não estou de férias. Eu apenas estou nervoso, né? Isso tanto pra galera do YouTube, quanto pra galera do Instagram, quanto pra galera do LinkedIn. Não tem, porque o vídeo de hoje é para analisar o meu artigo no LinkedIn. Então, quem tá no LinkedIn já viu, né? Eu estou esperando, né, um retorno de uma entrevista de um programa de estágio da Acreditas, né? E amanhã, provavelmente, eu vou descobrir se eu vou ser contratado ou não. E, embora eu esteja nervoso, na verdade não tem tanto motivo assim para eu estar, né? Porque a entrevista final foi boa e algumas pessoas foram eliminadas essa semana, então se eu não fui, provavelmente a resposta é um sim, né? Muito provavelmente. Então, meio que não tem por que ficar tão nervoso. Mas eu sempre, né, depois dos nãos que eu já recebi na vida, a gente sempre fica um pouco mais com o pé atrás, né? E eu continuo com bastante, assim, eu tô com muita expectativa que dê certo, mas sempre com aquela possibilidade em mente de dar errado, né? Então, tendo isso em mente, vamos começar. Banco de dados da empresa. O que esse artigo aqui ele vai falar? Ele vai falar sobre esse modelo entidade relacionamento, onde a gente mapeou, né, onde eu mapeei uma empresa. Né? Esse modelo aqui ele não é meu, não é eu que fiz, tá? Mas eu basicamente construí ele dentro do banco de dados. Né? Isso aqui é só um modelo teórico, tá? Então isso é bom para a gente revisar aqui alguns conteúdos antigos que a gente viu, tá? Então a gente vai começar aqui descrevendo as entidades, né? Então a gente vai começar pela entidade departamento, né? Então estou lá no banco de dados, primeira entidade que eu vou mapear o departamento. O departamento ele tem DNOME, que é o nome do departamento, tem DNúmero, que é o número do departamento, chave primária, né? Tem CPF gerente, que é o CPF do gerente. O gerente ele é um funcionário, tá? Então ele está na tabela funcionários, ou seja, né, tá escrito aqui até problema à frente. A tabela funcionário ela ainda não existe, né? Então como é que a gente vai referenciar essa chave estrangeira, né, para funcionário CPF, tá? CPF é a chave primária da tabela funcionário, sendo que a tabela funcionário ainda não existe. Não tem como. A gente primeiro vai colocar o CPF gerente como simplesmente uma string, né, um char que tem tamanho 11, né? O CPF tem 11 dígitos, né? Então a gente primeiro vai fazer isso, depois criar a tabela funcionário e aí sim a gente altera essa tabela aqui, tá? Por que isso, né? Porque se vocês podem ver aqui, ó, tem uma relação direta entre funcionário, ele comanda um departamento, né? Um para um. Ou seja, todo departamento ele tem que ter um gerente. A gente poderia criar uma tabela, né? Coluna, coluna, né? Onde eu teria o funcionário e o departamento na qual ele gerencia? Sim, mas tem como fazer com uma tabela só, sem isso, né? Sem fazer essa terceira tabela, que é desse jeito aqui. Acho que é uma gambiarra? Sim, mas funciona. E data início do gerente, que é a data de início do gerente. Então, ó, a gente tem aqui um exemplo da tabela departamento. Próxima tabela, né? Inclusive, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui embaixo tem a criação da tabela, né, no SQL. Então, a gente tem aqui, ó, um DNOME, que é o varchar 20, uma string de tamanho 20 ou menor, né? A diferença do varchar para o char é que o varchar ele é um string dinâmico, ou seja, se eu coloco esse tamanho aqui é o tamanho limite, tá? E o char ele é estático, ou seja, se eu coloquei 11 aqui, ele tem que ter 11 caracteres, não pode ser menos que 11. Então aqui, ó, ele é não nulo e único, né? Esse unique aqui significa que ele não pode ter dois departamentos com o mesmo nome. Número serial. Esse serial, o que significa? Significa que a gente não precisa passar ele vai auto-incrementando, né? Ele pega o máximo e soma mais um. Isso aqui é no Postgres, que é serial. Em outros bancos de dados tem outros nomes. Por exemplo, no SQLite é integer auto-increment, tá? Mas aí é só você ver lá, dependendo do qual você está usando. CPF gerente, ó, só char 11. Não coloquei aqui que ele é uma chave estrangeira porque não existe a tabela funcionar ainda. Data início gerente é um date, tudo not null. E eu declarei aqui, ó, que
a constante PKDEP, tá? Eu dei um nome qualquer para ela. Qualquer não, um nome representativo, primary key de número, né? Então, de número é a chave primária. E aí eu até coloquei uma observação aqui, ó, que é notório que o CPF gerente ainda não é uma chave estrangeira de fato, uma vez que não definimos, né? Então, chave estrangeira CPF gerente referencia funcionário CPF. Beleza? Então agora eu vou voltar lá para cima para a gente poder ver qual é a próxima tabela, que é a localização do departamento, que é esse atributo, né, multivalorado, ou seja, o departamento ele pode estar em várias localidades, né? Então aqui, ó, eu tenho aqui, ó, o dnúmero, que é o número do departamento, o dlocal, que é o local do departamento, e o ID, que é o índice para consultas, né? Ou seja, uma tabela, é importante que ela tenha um índice numérico, né, para a gente poder, para as consultas ficarem mais rápidas, né? Então aqui, ó, a gente tem, por exemplo, o departamento de número 5, né, que é no caso de pesquisa, ele está tanto em Santo André, tanto em São Paulo e Itu também, né? Então, 555. Essa tabela serve só para isso, né? Só para determinar as localidades possíveis. Então, aqui, ó, a gente tem, cadê localização do departamento? ID serial, dnúmero, né? Que é uma chave estrangeira, né? Então, o dnúmero referencia departamento, dnúmero, tá? É a mesma coisa, só que em uma tabela diferente, né? Ele vai referenciar dlocal, que é o local do departamento, que tem uma string de tamanho máximo 20, uma chave primária, né, que é o ID, e uma constraint única, né? Ou seja, eu estou definindo um par que deve ser único, dnúmero dlocal, ou seja, se eu já falei que tal departamento está em tal lugar, não preciso falar de novo, né? Já está escrito, né? Então, basicamente é isso, uma tabela bem simples, né, que não é um atributo multivalorado. Funcionário, então funcionário é uma tabela que tem pnome, né, ou seja, o primeiro nome a gente tem o nome, né, Henrique Siqueira de Magalhães, o meu. Então a gente tem aqui, ó, o primeiro nome, minha inicial, que é a inicial do segundo nome, e o nome, que é o último nome, né? Ah, mas e se só tiver dois nomes? Aí a gente vai, por exemplo, Henrique Siqueira, vamos supor que só tivesse esses dois. Minha inicial seria S, último nome Siqueira, coisa de banco de dados antigo, tá? Isso aí nem usa-se mais. Então, CPF do funcionário, data de nascimento, que é data de nascimento, endereço, sexo, que é uma sigla MOF, macho ou fêmea, salário, que é um float, né? Que no caso aqui ele está escrito como numérico 22. O que significa isso? Ele pode ter 20 algarismos, tá? Ou seja, o tamanho dele vai até 10 elevado a 19 e tem duas casas após a vírgula, né? Vocês podem ver aqui, ó, o salário, ele sempre tem duas casas após a vírgula. DNR, ou CPF supervisor, que é esse autorrelacionamento que tem aqui, ó, entre dois empregados, que um empregado ele pode ser supervisionado por outro, né? E esse outro pode supervisionar vários funcionários, né? Então, por isso que tem aqui, ó, CPF supervisor. Cada funcionário tem seu supervisor ou não, né? Porque vocês podem ver aqui que ela não é obrigatória, né? Tem funcionários que não têm supervisor. E o DNR, que é o número do departamento, que determina departamento de número, né? Então, no caso, a gente está falando desse relacionamento aqui, ó. Trabalha para um funcionário, ele só pode trabalhar para um departamento, mas um departamento vai ter vários funcionários. Certo? Então, beleza, né? Vamos ver como é que cria a tabela funcionários? Então, basicamente é assim, né? Bem simples. Eu chamo a atenção aqui, ó, só para a chave primária CPF, que é um char 11, certo? Uma chave estrangeira CPF supervisor, que referencia a própria tabela funcionária, né? Que é aquele relacionamento que eu mostrei. E uma chave estrangeira DNR, que referencia departamento de número, né? Que é o departamento que aquele funcionário trabalha. E agora que a tabela funcionário foi criada, eu posso já criar uma chave estrangeira entre o departamento e o gerente dele. Como é que eu vou fazer? Alter table, que eu vou alterar a tabela de departamento, eu vou adicionar uma constraint, né, que é essa daqui, que o CPF gerente referencia funcionário CPF. Aquilo que no começo a gente não podia fazer, agora a gente pode. Certo? Então, agora que a gente já fez aqui a tabela funcionário, vamos para a tabela dependente, né? Então, funcionário, isso aqui a gente já marcou tudo aqui, tá?
existem algumas coisas aqui, por exemplo, o start date, ele no caso está dentro do departamento porque eu não criei a tabela gerencia. E esse número de empregados ele é uma chave derivada, né? Um atributo derivado, porque ele pode ser obtido através de um count e ele muda toda hora, então não vale a pena armazenar essa informação uma vez, que a gente vai ter que ficar alterando ela várias vezes. Então agora a gente vai fazer aqui o dependente. Um funcionário ele pode ter vários dependentes, né? E um dependente ele depende de um funcionário apenas. FCPF, que é o CPF do funcionário que é responsável, então ó, referencia funcionário CPF. O nome do dependente, né? No caso aqui tem o nome dele. Sexo, macho ou fêmea, um char. Data de nascimento, um parentesco, né? Se é o que? Filho, filha, esposa, esposo, né? ID, que é um índice índice do dependente. É um índice aqui para consultas, certo? Então vamos ver como é que funciona essa tabela dependentes. Então aqui ó, ID serial, FCPF, nome dependente, enfim, tudo igual aqui, só que tem uma coisa que eu chamo a atenção, que é a chave primária, né, que é o ID, e essa constraint, né, que é o CPF do funcionário responsável e o nome do dependente são únicos, né? Por quê? Uma vez que eu disse que o funcionário tal, ele tem um dependente tal, eu não preciso dizer essa informação de novo, então ela é única, certo? Para a gente não repetir, né? Para essa informação não aparecer duplicada, né? E chave primária FCPF, que referencia funcionário CPF, certo? Então agora a gente está subindo e descendo aqui numa loucura, né? Mas é porque eu acabei deixando os códigos embaixo e as explicações em cima. Vamos agora para projeto. O projeto é a parte mais complexa, porque um funcionário ele pode trabalhar em vários projetos e um projeto pode ter vários funcionários trabalhando nele. Então eu preciso mapear essa relação também, ó, trabalha em, né? Então aqui ó, a gente tem o projeto, né, que é controlado por um departamento. Então aqui ó, o projeto tem prognome, que é o nome do projeto, prognúmero, número do projeto, chave primária, e proglocal. Aqui a gente está vendo uma coisa interessante, que é o quê? O que eu fiz na minha adaptação? O departamento ele vai controlar o funcionário. Só que, né, o projeto ele tem aqui um atributo de localização. E aí eu pensei assim, pô, se um departamento ele controla um projeto, esse projeto ele só pode estar aonde aquele departamento também está. Então, por exemplo, né, imagina o departamento pesquisa. Se eu tenho um projeto que tem relação com pesquisa, ele só pode estar aonde existe a atuação desse departamento pesquisa, né? Por exemplo, Santo André, Itu e São Paulo. Então, eu falei assim, eu vou unir as duas coisas. O projeto, ele vai ter o PROJ local, que vai ser uma referência à localização DEP. Ou seja, ele está determinado qual localização que ele está, né? E aí, no caso, a gente não vai correr risco, né, de furar essa restrição, né? De ter um departamento que funciona em um lugar e o projeto funciona em outro, né? Para mim não faz muito sentido. Pode ter uma interpretação diferente, né? Então, um projeto pode ser comandado por... um projeto só pode ser controlado por um departamento, né? Então, o problema aqui seria... mas se bem que cada projeto só vai ter um LockDep, então tá tudo bem, né? Ele é o índice, tá? É o ID, né? Então, por exemplo, é essa linha aqui, né? Cada uma dessas linhas aqui, né? Que é a referência do PROJ local. E aí, como é que a gente faria para... Tem uma moto aqui, sei lá, alguma coisa lá na rua fazendo barulho. Então aqui, ó, tabela projeto. Todas as tabelas, né? Então, create table if not exists, né? A não ser que aí, se eu quiser apagar a tabela, eu posso colocar aqui um drop table if exists, né? Projeto, né? Para ele apagar. Então, prognome, prognúmero, lockdep e constraint. Primeiro é a chave primária e depois um lockdep que referencia a localização dep. Bacana? Beleza, é assim que faz a tabela projeto. A gente tem aqui exemplos de projeto, né? Tem aqui produto X, Y, Z, tá?
E a última tabela, né, que na verdade não é uma entidade, ela é um relacionamento muitos para muitos, né, que a gente usa para determinar as horas. E o que mais que tem aqui? Horas. Aqui no caso as outras são tudo chaves estrangeiras, né? Então, FCPF, CPF do funcionário, eu estou determinando um funcionário que trabalha num projeto. O PNR, que é o projeto prognome, né? Ou seja, a gente está referenciando a chave primária do projeto. Horas, né? Que é quantas horas ele se dedica a esse projeto, que é um numeric 3, 1, ou seja, 3 casas, 3 algarismos, né? Então aqui, ó, não tem nenhum aqui com mais de 999, né? Não chega nem a 100, né? Mas o limite seria 999,9 horas, né? E uma casa após a vírgula. Então vocês podem ver que aqui está tudo zero. E aí aqui, ó, o ID, que é o índice do dependente, né? Que no caso, índice do dependente, índice da coluna, né? Não é índice do dependente, né? Eu tô doido, né? E aqui no caso não é prognome, é prognúmero, né? Depois eu altero isso aqui, mas são erros de digitação. Então aqui, ó, temos aqui o funcionário, o projeto de que a gente está falando, o tanto de horas que ele se dedica. Esse D aqui é só o ID para consultas, tá? E, bom, acho que está tudo certo, né? Às vezes os meus exemplos aqui, o que é o problema? Eu coloquei, por exemplo, horas, não, as horas pode ser nula, né? Que no caso seria não ter essa informação. Então aqui, ó, FCPF, PNR, horas e ID. Então aqui, ó, todas as constraints, né? Detalhe aqui que eu coloquei de novo o unique, né? Por que eu estou colocando em unique toda vez que eu estou determinando uma tabela que tem uma chave primária, uma chave estrangeira e um outro dado? Porque é para não ter dados repetidos, né? A gente poderia dar isso aqui como uma chave primária, porque realmente é único. Só que aí o que acontece? Usando o ID, a gente tem consultas mais rápidas, né? Bem mais rápidas. Então aqui, ó, chave estrangeira FCPF referencia funcionário CPF e chave estrangeira PNR referencia projeto prognúmero, né? Então, isso aqui é a relação trabalha em, tá? Então, beleza, a gente conseguiu explicar, né? Eu consegui explicar mais ou menos bem, né? Existem algumas diferenças entre esse diagrama e o que está escrito aqui, sim, mas logicamente é a mesma coisa. São coisas mínimas, tá? Eu acho que é muito pouca coisa, pelo menos. Certo? Então agora o que eu vou fazer? A gente vai resolver dois problemas aqui que estão envolvendo esses, né? O primeiro deles é quais os nomes dos funcionários que trabalham em pelo menos 3 projetos. Então vamos lá na tabela projetos que a gente vai entender o que a gente tem que fazer. Se eu quero contar quantos funcionários trabalham, né? Ou melhor, a gente quer saber qual o nome dos funcionários que trabalham em mais de 3 projetos, eu tenho que contar nessa tabela aqui quantas vezes aparece um tal CPF e a gente tem que determinar que só ele seja contado, né? Então, a gente usa para isso o count, né? O count, né? Então, a gente está pegando aqui, isso aqui é só para a gente determinar o nome de acordo com o CPF, né? A gente faz um join entre a tabela funcionário e a tabela trabalha em, e a gente obtém o nome e a linha da tabela trabalha em. Então, eu vou agrupar por CPF e só vou considerar, filtrar por quem tem a contagem maior que 2. Então, desses aqui, ó, a gente vai ter uma linha com o CPF e do lado o número que tem, o número de vezes que apareceu. Então, esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 6, ele vai aparecer 2 vezes. Esse aqui vai aparecer uma vez só, esse aqui vai aparecer 2 vezes, esse aqui vai aparecer 4 vezes, né? Ou seja, esse aqui é um exemplo. E aí, a partir de agora, cada um vai aparecer 2 vezes ou uma vez. E aí, depois, o que a gente faz? Então, imagina que a gente fez isso aqui, ó. Isso aqui, a gente está com os CPFs que aparecem mais de 2 vezes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar qual é o nome deles, né? Então, aqui, ó, pnome, inicial, o nome de funcionário, join, trabalha em. Ou seja, eu estou pegando funcionário, juntando com trabalha em, a gente vai ter um produto cartesiano.
e eu quero aonde o CPF é o FCPF. Então, eu vou alinhar somente as colunas aonde o CPF os CPFs dos dois são iguais. Então, o nome bate com a descrição do projeto, né? Então, aqui, ó, como a gente está só selecionando o nome, a gente só vai obter informações do nome. Então, aqui, ó, o nome é Fernando T. Wong, que é aquele funcionário que aquele CPF 33, como é que é? 33, não é aqui não, é aqui, ó. 33344, ele trabalha, é o único que trabalha mais de 2, né? Ele trabalha, no caso, 4 vezes, né? Mais de 2, ou então no mínimo 3, mesma coisa. E o outro é o nome e o salário dos supervisores. Então, o que eu quero fazer? Eu quero ir lá na tabela funcionário e eu quero fazer o seguinte. Tem aqui o CPF e o CPF supervisor. Eu quero determinar o cara... qual que é a pergunta mesmo? Esqueci aqui. O nome e o salário dos supervisores. Como é que eu vou saber isso, né? Eu tenho que fazer uma junção entre essa tabela e uma cópia dela. Então, o que eu fiz aqui, né? Vamos analisar a resolução. Eu peguei a tabela funcionário e eu criei outra tabela chamada FA, né? Essa FA é uma cópia de funcionário, porque senão a gente teria ambiguidade, né? Que é a gente falar, você tem duas tabelas com o mesmo nome e eu quero funcionário. Vamos supor que as duas se chamem funcionário. Ah, eu quero funcionário.cpf. De qual delas você está falando? Você entende que tem um problema aí? Por isso que a gente tem que colocar, a gente tem que criar uma outra tabela com um nome igual, né? Essa tabela aqui é só na hora da consulta, ela é temporária. Então a gente tem aqui, ó, um FA e eu peguei FA. Primeiro nome, FA.inicial, FA.nome e FA.salário, né? O salário, que é o que ele pergunta, né? O salário dos supervisores, from funcionário, as FA, join funcionário. E aqui o on. O on é a condição dessa junção, né? Então, eu estou juntando essas três... a gente está juntando aqui essas 4 informações de funcionário, join funcionário como FA, ou seja, FA, join funcionário. E eu estou querendo que o FA.CPF seja igual ao funcionário.CPF supervisor. Ou seja, numa linha eu vou ter eu vou ter o CPF e a outra o CPF supervisor. E eles têm que ser iguais. Ou seja, a primeira parte dessa tabela aqui, ela só vai conter esse FA.CPF, ele só vai conter os supervisores e na outra linha ele só vai conter os funcionários. Porque na primeira eu estou pegando o CPF e esse CPF é o CPF supervisor de alguém. Então todo mundo que está aqui na esquerda é supervisor de alguém que está na direita, né? Isso aqui é a ordem. Se eu trocasse a ordem, então pegasse funcionário, join, funcionário SFA, eu ia ter só quem era supervisionado por um supervisor, né? É meio confuso, a gente não aprende essas coisas simplesmente assim, a gente tem que estudar, a gente tem que... São coisas que demoram um pouco para entrar na cabeça, mas depois que entra também nunca mais sai, né? Eu esqueço meu nome, mas não esqueço isso. Então, P-nome, inicial, o nome, né? Então a gente está tratando aqui dos supervisores e o salário deles. E vocês percebem que aqui tem informações repetidas, né? Então tem esse Jorge Brito aparece 2 vezes, esse Fernando aparece 3 vezes. Por quê? Lembra que um funcionário ele pode supervisionar mais de um funcionário, né? Um supervisor ele pode supervisionar vários outros funcionários. Então a gente vai colocar aqui na frente desse join um distinct. Esse distinct ele vai eliminar as linhas repetidas, né? Então essa é a minha resposta final e a tabela que ele gera, né? Então aqui, ó, os supervisores têm salários bem grandes, hein? Caralho, velho, ó. Porrada, hein? Então é isso, tá? Amanhã eu devo contar para vocês, né? Pelo meu Instagram, pelo meu YouTube também, sobre a minha resposta, né? A resposta da empresa sobre a minha contratação como estagiário, certo? E vai ser muito importante para mim, né? Talvez eu faça um vídeo ainda hoje contando sobre
quais são as minhas expectativas, né? Quais que são as minhas esperanças, né? Contar um pouco da história, né? Quem me acompanha no LinkedIn, no Instagram, sabe que tinha muito tempo que eu queria isso e que demorou um pouco mais do que o esperado, mas que agora chegou a hora, né? Se tomara que tenha chegado a hora, né? Estou vivo em outros processos também. Então, muito obrigado e até mais.